Olá, queridos, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom poder estar de volta. Eu acabei contraindo o vírus do Covid e fiquei isolado por um tempo. Graças a Deus, passei por ele e já estamos de volta pela graça de Deus. O Senhor nos sustentou em todo esse tempo. Antes de iniciar qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre os decretos que têm sido dados no nosso município, no estado. E também, antes de qualquer coisa, gostaria de manifestar a solidariedade, manifestar o nosso carinho, as nossas orações a alguns irmãos que estão passando por esse momento, que acabaram contraindo o vírus. A igreja tem orado por você, a igreja tem se colocado em posição, e eu tenho certeza que o Senhor cuidará de tudo nesse momento. Também quero manifestar os meus sentimentos em nome do Ministério Cristo em Vós, que nesse final de semana nós acabamos perdendo nosso irmão querido Marcelo Córdoba. Nós manifestamos todo o nosso coração, os nossos sentimentos sinceros e oramos pela família para que nesse momento tão dolorido o Senhor possa consolar e confortar o seu coração e te dê graça, te dê força para que vocês continuem. Nós cremos na vida eterna e nós sabemos que o Marcelo está nos braços do Pai. Um dia nós o encontraremos outra vez. E nós vamos nos lembrar de todos os momentos que ele esteve aqui conosco, com muita alegria, do tempo em que ele fez parte desse corpo. E também pôde contribuir para essa igreja, para que o Evangelho de Jesus continuasse. Receba os nossos sinceros sentimentos de coração. Por conta dos decretos que foram liberados, os horários ficaram muito inviáveis para as reuniões. Então nós decidimos que aqui no Ministério Cristo em Vós, nós apenas teremos culto domingo de manhã às 10 horas. Esse será um culto presencial, com a quantidade de 30% de pessoas que cabe no prédio. E estamos seguindo todas as regras necessárias que foram impostas pelo nosso município, pelo Ministério da Saúde. Higienização do lugar, álcool em gel, máscara, distanciamento, tudo isso será respeitado nesse tempo. E aí nós decidimos então fazer a live, a gravação de uma ministração para que a gente possa acompanhar o culto no domingo à noite. Então esse é o motivo de nós estarmos online nesse momento. E eu tenho certeza que todos nós passaremos por isso, sairemos todo mundo bem. O Senhor tem algo preparado para nós. E é nesse tempo que a gente acaba descobrindo coisas que até mesmo a gente não sabia que tinha. No sentido de fé, coragem, força, graça. E você que congrega conosco e que entende esse momento, eu gostaria de pedir a você que não deixasse de continuar orando, contribuindo com suas ofertas. Nós continuamos caminhando e pregando o Evangelho. Ainda que o templo feche, a igreja não para. A igreja somos nós. Nós somos chamados para manifestar a vida de Deus, o Evangelho de Jesus nessa terra. E eu tenho certeza que se você entende isso, que você continue exercendo mordomia, contribuindo para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas. E nós vamos ver o resultado de tudo isso um dia, porque o Senhor é fiel, Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, eu vou deixar um tempinho, vai estar passando aqui no vídeo, né? Se você pode fazer uma transferência na conta da igreja, se você decidir entregar isso depois, faça como o seu coração deseja. Que o Senhor abençoe a sua semente, a sua casa, e você possa ser enriquecido cada vez mais para a glória de Jesus. Eu queria falar um pouco hoje sobre fé e intercessão, ou fé para os seus.
Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo na face da terra, existe uma necessidade não de que você apenas tenha fé para você, mas que a gente possa desenvolver fé em prol de algumas pessoas que também precisam receber algo do céu nesse momento. E eu queria falar um pouco sobre como nós podemos exercitar, como nós podemos exercer a fé que nos foi dada uma vez aos santos. Nesse tempo que eu fiquei lá em casa, eu recebi alguns pedidos de oração no meu telefone e eu mesmo às vezes me sentia impotente. Um dia desses, orando ao Senhor, o Espírito Santo disse dentro do meu espírito: a sua carne está fraca pelo que você está passando, mas os princípios e a fé que eu gerei dentro de você continuam sendo o mesmo. Isso não significa, pelo fato de que você está fraco, você não pode orar pelas pessoas. Creia somente. Então, mesmo passando por esse momento, eu fui movido a orar por outras pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu. E eu descobri que Deus pode alcançá-las onde quer que elas estejam, onde quer que as pessoas em algum lugar estejam nesse mundo. Se você não puder ir até lá, você pode alcançá-las de joelho, você pode alcançá-las pela fé em Cristo Jesus. Então eu queria falar um pouco sobre como exercitar essa fé. Eu vou tentar dividir a mensagem em 3 partes. Primeiro, vou falar um pouco sobre a fé, como ela funciona. Segundo, como a palavra de Deus nos mostra como nós podemos exercitar fé em direção ao próximo. E terceiro, como isso pode acontecer, se realmente Jesus pode cumprir o que você está pedindo. Então, eu queria iniciar sobre fé. O que é fé de verdade? Todos nós falamos sobre fé, mas fé tem a ver com aquilo que Deus diz, com o que a palavra de Deus nos ensina. Qualquer coisa que você tire fora da palavra de Deus, você corre o risco de isso não ser verdade, isso não criar ou não trazer à existência aquilo que você tanto espera. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma única força que tem poder para fazer com que Deus se mova, que Deus se estabeleça, que Deus possa executar a sua vontade na terra. Algumas pessoas acham que Deus tem a obrigação, ou às vezes, pelo fato de sermos filhos de Deus, Deus tem a obrigação de fazer algo na nossa direção pelo simples fato de estarmos passando por alguma adversidade. Só que grande parte dos cristãos que vivem a adversidade, ao invés de manifestarem fé, tudo que nós fazemos é manifestarmos lamúria, reclamações e às vezes até a própria dor do que a circunstância está gerando em nós. Só que isso não move Deus. A força que move Deus está na fé. Quando você crê em algo que Deus diz, é você entender que aquilo que Deus realmente disse na sua palavra é a verdade absoluta para a sua vida, independente do que você esteja vendo. Então, quando eu falo de fé, eu falo de viver de acordo com coisas que os meus olhos não podem ver. Eu falo de viver com coisas que você não pode enxergar na sua frente, mas que dentro do seu espírito você sabe que elas são uma realidade. E às vezes se mover dentro desse campo é muito difícil para algumas pessoas quando elas não têm aquilo que gera fé nelas, ou seja, a palavra de Deus. Então eu queria falar para você nessa noite que a palavra de Deus é cheia de fé, a palavra de Deus é cheia de Deus. Tudo que tem dentro da palavra de Deus está no coração de Deus, e quando Deus diz, não há nenhuma possibilidade de aquilo não se concretizar. Então estou falando sobre algo que, quando você abre as Escrituras e começa a ler um texto, algo que os profetas, os apóstolos, Jesus escreveu, aquilo sai das páginas desse livro e começam a atingir o seu coração, gerando uma condição dentro de você onde nunca existiu, de ver o que você nunca viu, ou melhor, de trazer à existência as coisas de onde não são.
porque Deus tem a capacidade de fazer isso. Agora, quando digo que creio em algo, eu preciso demonstrar isso no meu comportamento. Não adianta eu falar que tenho fé quando as minhas obras não demonstram aquilo que eu digo. Quando a Bíblia fala sobre crer em algo que Deus diz, eu preciso me comportar na mesma crença daquilo que estou dizendo, da mesma forma daquilo que estou dizendo. Aleluia! Glória a Deus! Agora entenda uma coisa: Deus não pode fazer nada na terra, porque Deus é Espírito. Quando Deus precisa fazer algo nesse mundo visível, Ele precisa de um corpo, e é exatamente a igreja, o corpo dele, o corpo de Cristo na face da terra, que tem a capacidade de manifestar ou de trazer a sua vontade, a sua realidade no mundo visível. Por esses dias que estive lá em casa pensando, um versículo permeou muito o meu coração, que dizia assim: Jesus, escrevendo em Mateus 28, diz: aproximando-lhe, falou-lhes dizendo, Mateus capítulo 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus diz toda autoridade me é dada no céu e na terra, isso foi deliberado pelo Pai para ele, por conta da obra que ele venceu. Agora Jesus disse assim: mas eu vou subir para o Pai, e vou deixar vocês, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Agora vão vocês, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, cure os enfermos, ressuscite os mortos, concluam a obra que eu comecei. Aleluia! Então a autoridade que foi delegada a Jesus, agora é delegada à igreja. Você é um tipo de embaixador do reino de Deus na face da terra. É como se o Pai não pudesse estar presente e Ele enviasse você para que concluísse a obra que Ele tanto quer fazer nessa vida. Aleluia! Então, no coração de Deus, a expectativa de Deus é que eu e você possamos exercer a fé, para que a sua vontade, o desejo do Pai, possa se manifestar nesse mundo, através do seu corpo, que é a igreja. Para a gente concluir sobre fé, o que é a fé de verdade? Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim a Escritura: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. No versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Percebe uma coisa comigo que o escritor aos Hebreus diz? Primeiro, fé é a certeza de coisas que não se veem, mas um fato estabelecido em algum lugar. Ele é real. Quando você olha para o céu na noite, você pode ver as estrelas, porque o céu está escuro, então o brilho das estrelas contrastam com a escuridão da noite. Se você olhar para o céu agora à noite, você pode ver as estrelas, porque o brilho delas contrastam com a escuridão da noite. Se você olhar de madrugada, você pode vê-las também. Mas quando você começa a olhar ao amanhecer, o dia já está clareando, você não pode mais ver as estrelas. Mas o fato é que elas estão lá, firmadas em algum lugar. Apesar de você não poder vê-las, elas estão firmadas em algum lugar. Assim é a fé. As promessas de Deus, tudo que Deus diz na sua palavra, você não pode ver com os seus olhos físicos, mas no seu coração você pode enxergar dentro do reino que foi colocado dentro de você. E aí então você pode crer, você pode acreditar, você pode caminhar em certeza e convicção de que aquilo é uma realidade. O versículo 3, o escritor aos Hebreus diz para nós que todo o universo foi formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir do que não existia. Agora imagine só, é você ter que falar algo que você não está vendo, mas acreditar dentro do seu coração que aquilo é uma realidade. Quando você fala, você abre a condição para que o mundo invisível se torne visível. Assim funciona a fé. Quando Deus queria criar alguma coisa lá na criação, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus, e assim se fez. Quando Deus quer criar algo, Ele fala, Ele manifesta a sua voz, porque a palavra de Deus é criadora, ela é cheia de fé, ela é cheia de poder, ela é cheia da vida de Deus, aleluia. Então a ideia de Deus é que quando nós estejamos passando por algum momento, essa palavra possa estar dentro de nós, e no abrir da nossa boca, quando nós liberarmos a palavra, nós damos a condição para que o próprio Deus se manifeste tudo aquilo que Ele disse. O terceiro versículo que eu li, Hebreus capítulo 11, 6, o escritor aos Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus em oração, em adoração, jejum, seja lá a prática espiritual que você esteja fazendo, você precisa acreditar que quando você está próximo dEle, o seu coração está bem perto dEle, Ele se torna galardoador, Ele se torna presenteador exatamente daquilo que você está pedindo ou clamando naquele momento. Tem muita gente que se aproxima de Deus, mas não acredita que Ele pode fazer. Esse é o grande problema de não receber respostas às suas orações. Mas o próprio escritor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradá-lo, existe uma necessidade de você crer que Ele realmente vai recompensar a sua oração. Aleluia! Glória a Deus! O princípio da fé em Marcos capítulo 11, no versículo 22, diz assim: ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Observe, o que Jesus está ensinando é: tendes fé em Deus. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Quando a fé é gerada no meu coração, então eu posso partir para a prática e exercitar a fé. Então eu digo ao monte: sai daqui para lá, crendo no meu coração sem duvidar. Quando isso acontece, as palavras que saíram dos meus lábios, que é fruto daquilo que Deus disse nas suas escrituras, elas começam a criar uma condição em torno das circunstâncias, e então elas têm o poder para remover o problema. Quando eu creio dessa forma, o próprio Jesus disse: assim será com ele. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste. Quando eu tenho certeza de que a minha oração foi respondida? Quando eu vejo o resultado? Não. Esse é o caminho natural de alguém que anda no homem natural, que não tem fé. Mas o homem de fé, ele acredita que a sua oração é respondida quando ele sair do lugar da oração. Aqui dentro, ele já tem aquilo firmado dentro dele. Então aquilo é uma realidade para ele. Aleluia! Tudo está feito. Ele se comporta, mesmo não vendo, quando o quadro ainda não mudou, ele se comporta como alguém que sabe que tudo está pronto. Isso é fé verdadeira. Aleluia. Então, para a gente entender essa primeira parte, nós precisamos compreender a fé. E quando você pode crer, então você pode exercitá-la em direção aos problemas. E você pode ter certeza que tudo aquilo que Deus disse na sua palavra, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele nunca deixará de cumprir. Eu passo a mensagem para a segunda parte, que é como eu posso exercitar a fé em prol
dos meus entes queridos, dos meus amigos, exercitar a fé em prol de alguém. Nós estamos passando um momento muito difícil nesse tempo, onde o mundo tem sido assolado por uma pandemia. Estamos vendo as pessoas sofrendo, algumas delas num estágio bem assim avançado. Mas quando a gente olha às vezes a fala no cristianismo, às vezes ela não é coerente com aquilo que Jesus comunicou para nós, como sendo a igreja que teria autoridade para se levantar, para se revelar no tempo difícil. Ele mesmo disse, pode ir, eu encaminho vocês agora. A obra que eu comecei, vocês vão continuar. Pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse o demônio. Todos nós estamos sujeitos a passar por coisas adversas, porém de todas o Senhor pode livrar a gente. Aleluia! Porque não há impossíveis para Deus. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Então, como é que eu posso exercitar a fé em direção a alguém que está passando por um momento difícil? A primeira coisa que você precisa entender é anular o pensamento que às vezes diz: será que é vontade de Deus de curá-los? Pelo amor de Deus, uma vez que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário, nós não precisamos mais carregá-las. Aleluia! É vontade de Deus curar a todos. Isaías 53 diz: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Êxodo capítulo 15, no verso 26, diz que 3 milhões de pessoas saíram livres do Egito naquele dia. Não havia nenhum sequer enfermo no meio deles. Era uma figura do que deveria ser para nós na graça em Cristo Jesus. Segundo a Pedro capítulo 2, verso 24, diz: aquele que foi pendurado no madeiro, Ele levou os nossos pecados e se tornou eles, e nós fomos sarados pelas suas chagas. Então é vontade de Deus curar a todos. Agora, como é que eu posso fazer isso? Se nós não temos uma ideia disso, medite nessa palavra, busque uma imagem de Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles manifestaram a vontade de Deus. E você vai ver que Jesus curou a todos nos evangelhos. Ninguém que se aproximou dele ficou sem receber o que ele tanto precisava. Lembra dos leprosos que se aproximaram de Jesus? Eles perguntaram: Senhor, se tu queres, nós poderemos ser limpos? Jesus disse: eu quero. Ele curou os 10 naquele dia. Apesar de um só ter voltado para dar glória a Deus, todos foram curados, porque é vontade de Deus curar a todos. Aleluia. Agora, do que você está querendo dizer, Elano? Eu quero dizer que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de se achegar até Jesus, e que eu e você podemos fazer isso por elas. Se elas não têm a capacidade de se aproximar de Jesus nesse momento, por passarem por momentos difíceis, eu e você podemos sermos o intercessor. Nós podemos ser aqueles que os carregam até Ele, para que eles possam receber exatamente o que eles estão precisando nesse momento. Em Mateus capítulo 8, no verso 5, fala sobre a história de um centurião, e você conhece bem ela, mas eu começo aqui essa parte. No versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-los. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muito virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós estamos vendo um centurião que não tinha um pacto de aliança com Deus como os judeus tinham. Mas o fato é que esse homem ouviu falar de Jesus. E tem alguma coisa que esse homem ouviu que moveu o seu coração de sair de onde ele estava e ir exatamente aonde Jesus estava. Quando ele encontra com Jesus, ele diz: Senhor, eu tenho um servo e ele está doente, eu tenho certeza que o Senhor pode curá-lo. Ele reconhece em Jesus algo que às vezes nós que temos um pacto de aliança não reconhecemos: a autoridade que Jesus tinha sobre as enfermidades. Ele diz: eu tenho um servo na minha casa que se encontra enfermo. A palavra servo é literalmente significado de escravo. Havia um escravo na casa desse senhor que o servia por anos. E ele se preocupava tanto com ele, ele tinha tanto amor por esse homem, que sabendo da sua condição e sabendo que esse homem não podia chegar até Jesus, ele mesmo vai até Jesus. Quando Jesus olha para ele e diz assim: vamos lá, eu vou até a sua casa, ele olha para Jesus e diz: olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Na verdade, esse homem não fez isso por mera humildade. Ele apenas foi gentil, porque sabia que não era muito bem quisto que um judeu entrasse na casa de um centurião romano, de um homem gentil. Ele apenas quis ser gentil com Jesus. Mas ele disse: se o Senhor disser uma única palavra, eu sou homem sujeito à autoridade. O que esse homem está demonstrando a Jesus é que, se o Senhor disser uma única palavra, eu tenho certeza que a palavra que sair da sua boca, ela tem poder para ir até lá onde o meu servo está, e ele pode ser curado. Ele reconhece a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade. Quando digo vai, eles vão. Quando digo vem, eles vêm. Porém, se o Senhor disser uma única palavra, eu também sei que ela tem poder e autoridade para que a enfermidade se submeta exatamente àquilo que o Senhor diz. Então o meu servo será curado. Quando Jesus olha para esse homem, ele se admira. E o fato de Jesus ter se admirado com ele é porque ele tem uma revelação de Jesus. Ele consegue enxergar algo em Jesus que às vezes as próprias pessoas que andavam ao lado de Jesus não conseguiam. Mas o que faz com que as pessoas enxerguem em Jesus a capacidade que ele tem de fazer coisas que nós não temos, é exatamente a fé. Esse homem ouviu falar de Jesus, e ele ouviu alguma coisa naquele dia, que as palavras que entraram na sua vida geraram a crença ou a fé necessária para que ele pudesse ir até Jesus, e ele sabia que Jesus curaria o seu servo. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus olha para ele, ele diz assim: eu nunca vi fé tamanha em Israel. Escute, eu quero te dizer nessa noite, quando Jesus diz algo em direção à enfermidade, nenhuma doença pode ficar no lugar onde está. Todo tipo de enfermidade tem que se submeter à ordem de Jesus. Quando Jesus fala, a sua palavra tem poder. Aleluia, glória a Deus. A doença não pode ficar, a enfermidade não pode ficar, tudo tem que ir embora. Agora, tem algo nesse homem que mexe no coração de Jesus, que é exatamente quando ele diz: eu nunca vi fé tamanha em Israel. O que Jesus está dizendo é: como é que pode um homem que não tem um pacto de aliança como os judeus tinham, ter tanta fé? E às vezes o próprio Israel, o próprio judeu que tinha a aliança, não conseguia enxergar em Jesus o que ele tanto esperava. O que demonstra para nós que fé não está relacionada ao lugar onde você vai, ou muito menos ao que você simplesmente professa com a sua boca, mas tem a ver com o comportamento segundo o que você crê. Quando ele disse: se o Senhor disser uma única palavra, eu creio,
eu tenho certeza que o Senhor tem autoridade para curá-lo, isso é fé verdadeira. Aleluia! Quantos creem que a palavra de Deus é instrução para nós? Quantos de nós sabemos que ela pode mudar a nossa história? Nós nem vamos questionar se o servo dele tinha fé ou não. O fato é que esse homem tinha fé para se aproximar de Jesus e crer que Jesus podia ir lá onde o seu servo estava e fazer exatamente aquilo que ele disse. O que eu quero dizer para você nessa noite é que se você tem algum ente querido, algum amigo que passa por um momento difícil, e às vezes eles não podem chegar-se até Jesus, mas você pode ir até Jesus e interceder por eles e dizer: Jesus, se o Senhor disser uma única palavra, então o meu primo, o meu irmão, o meu pai, minha mãe, meu amigo, seja lá quem for, meus avós, eles podem ser curados. Aleluia! Deus espera que alguém entre na brecha para que Ele possa executar a sua vontade na terra. Então a primeira coisa que nós vemos é que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Aleluia! Glória a Deus! O segundo texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 15, no verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Da mesma forma que nós vemos do centurião, essa mulher também não tinha um pacto de aliança com Deus como os judeus tinham, como os israelitas tinham. Ela não era israelita, ela era cirofenícia, uma região da Grécia. Mas o fato é que ela se aproximou de Jesus porque deve ter ouvido que em algum momento Jesus estava operando sinais por onde quer que ele passasse, e isso moveu o coração dela para que ela se deslocasse de onde ela estava e ela pudesse então chegar-se até Jesus. Quando ela chega até a mesa, ela começa a clamar e pedir para que o Senhor então possa curar a sua filha, que está num estado de endemoniada. Existe um espírito maligno sobre a vida da sua filha. A primeira ilustração da palavra que nós vemos é que Jesus não disse nada, ele não diz palavra alguma, mas ela continua ali clamando. E os discípulos então olham para ela, se aproximam e dizem: Senhor, por favor, despede-a, peça para que ela vá embora. Jesus olha para eles e diz assim: olha, mas eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Mas essa mulher não é uma ovelha de Israel, mas ela continua ali. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a religião não encontra lugar no coração de Deus para manifestar as vontades de Deus nos homens, tudo que ela faz é despedir-nos da mesma maneira que nós chegamos. É isso que a religião faz. Ela encontra impossibilidades porque não tem comunhão, elas não conseguem crer. A religião não coloca fé dentro do homem. Apesar de encapar o homem por fora, ela não muda a condição do homem por dentro. Então é isso que a religião faz: mande-os embora da mesma forma que eles chegaram. Mas não com Jesus, porque nós estamos falando de um Deus que é poderoso, nós estamos falando de um Deus que é criador, nós estamos falando de um Deus que tem poder para mudar coisas que nós não podemos.
Apesar de às vezes as circunstâncias parecerem impossíveis de serem mudadas, Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Jesus responde para os discípulos naquela hora: mas não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. O fato é que essa mulher estava do outro lado da cruz. Apesar da cruz ainda não ter sido estabelecida, ela não estava no pacto dos israelitas. Então ela nunca enxergaria, ela não conseguiria enxergar a aliança que Deus tinha de cura com os homens. Mas tinha algo dentro dela que a moveu e fez com que ela permanecesse aos pés de Jesus. Agora eu e você podemos agradecer porque nós estamos do lado de cá da cruz. Uma vez que Jesus subiu na cruz, Ele levou o cativo o cativeiro e deu liberdade e dons aos homens. Nós somos livres, nós fomos curados, nós fomos perdoados, nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Deus não tem apenas uma aliança conosco, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ela sabia que independente do que os discípulos disseram naquele momento, tinha algo maior em Jesus, tinha algo maior em Deus, maior do que qualquer outra coisa que pudesse libertar a sua filha. E pelo fato de ela acreditar nisso, mesmo ouvindo, despede-a, mande-a embora, mesmo Jesus dizendo, não é justo arrancar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela poderia se sentir humilhada naquele momento. Ela não muda o seu posicionamento, ela não muda de lugar, ela continua decidindo crer que Jesus podia libertar a sua filha. Se fosse na nossa geração, no nosso tempo, a maneira como Jesus falou com ela poderia ter ofendido o coração de algumas pessoas. Então elas diriam, tudo bem, então eu vou embora, o Senhor não quer me servir, o Senhor não quer me atender. Mas não com essa mulher. Ela decide ficar no lugar onde ela está, porque ela sabe que existe algo em Jesus que pode mudar a condição da filha dela. Quando Jesus olha para ela, Ele admira do tamanho da fé que existe nessa mulher. O que demonstra para nós que fé não está relacionada a onde você vai. Fé não está relacionada apenas ao que você diz, mas sim ao comportamento de crer naquilo que está dentro de você. Aleluia! Tem duas coisas que eu quero que você enfatize nessa mulher. Tem duas coisas que ela sabia. Primeiro, a sua filha estava gravemente mal. Ela estava endemoniada. Ela estava num momento difícil, de trevas. E a segunda coisa que ela sabia, Jesus tinha a resposta que ela precisava. O problema não é o que você está vivendo agora, é se você pode ir até Jesus e ficar lá até que você encontre a sua resposta. Talvez o nosso grande problema de não alcançarmos aquilo que esperamos é a nossa inconstância. A gente diz que vai até o fim, a gente diz que luta até o fim, a gente diz que persevera até o fim, mas no fundo, quando chega o primeiro dia que a resposta não veio, a gente para no meio do caminho. Mas com Jesus não, porque ela sabia que nele tinha resposta para sua filha. Ele veio, ou melhor, ela veio para a palavra. Jesus era o verbo, a palavra encarnada, e ela não levaria um não como resposta daquilo que precisava. Eu nunca vi ninguém se aproximar de Jesus nas Escrituras e não receber aquilo que precisa. Todos os textos que você ler de pessoas que se aproximaram de Jesus, eles alcançaram o que precisavam. Que mulher de fé, meu Deus! O que fez com que essa mulher ficasse lá? Ela sabia que Deus era maior do que o pacto que havia na época, a lei de Moisés. Ela sabia, e ela conseguiu exatamente o que veio buscar.
se ela pôde obter resposta e libertação para a filha dela, você acha que você não pode obter respostas e libertação para aqueles que você precisa? A questão não é o que você está passando agora, o tamanho do seu problema, mas é se você pode se deslocar, não apenas no reino físico, mas no seu posicionamento interior, e ir até Jesus, e ficar lá, até que você encontre a sua resposta. Então, o segundo texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus tem poder sobre os espíritos malignos. Jesus tem poder sobre as trevas. Aleluia! E o terceiro texto que eu quero considerar com você está em Marcos, capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se seus pés e insistentemente lhe suplicou. Percebe que Jairo insistiu na súplica. Insistentemente ele suplicou a Jesus, porque ele está desesperado, a sua filha está morrendo. Pensa no coração de um pai, quando está vendo a sua filha à beira da morte. Jairo, sendo chefe da sinagoga, para ele era difícil se chegar a Jesus. A religião não permitiria isso, mas o amor à sua filha falou mais alto. Continua comigo. Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Gosto dessa palavra, Jesus foi com ele. Ah, mas Jesus foi com Jairo religioso? Sim, Jesus foi com um homem que tinha um clamor no seu coração por alguém que estava morrendo. Meu Deus! Agora imagine só, sua filha 12 anos à beira da morte, passando por uma situação difícil, a morte está batendo a sua porta. O que você faria? O que eu faria se soubesse que um ente querido que eu tanto amo estivesse à beira da morte nesse exato momento? O fato é que Jairo saiu de onde ele estava. Ele não se preocupou com o que as pessoas iam dizer. Ele não se preocupou com o que o homem do Sinédrio ia falar. O que os judeus iam pensar. Porque agora o chefe da sinagoga está indo até Jesus. Mas ele só queria ver a sua filha viva, porque ele a amava. Ele queria vê-la de volta, sorrindo, brincando, crescendo, tendo a sua vida normal. Jairo sai de onde ele está, e ele vai até Jesus, e ele insistentemente, perseverantemente, ele clama e diz: Jesus, por favor, venha até a minha casa, impõe as suas mãos sobre a minha filha, e ela ficará salva. Meu Deus! A Bíblia diz: Jesus foi com ele, porque Jesus não resiste ao clamor de um coração, de um homem que está lutando pela vida de alguém, que está clamando pela vida de alguém, para que essa pessoa não parta desse mundo sem encontrá-lo. Quando Jesus está seguindo em direção a Jairo, a casa de Jairo, uma mulher com fluxo de sangue toca na orla de Jesus e ela é curada instantaneamente. Ela chama a atenção de Jesus, ela para o momento, e Jesus diz: quem me tocou? E ele começa a falar com aquela mulher. Ela não tocou ele fisicamente, mas tocou pela fé. Esta é a oração da fé. Quando nós vamos para Deus e obtemos exatamente o que precisamos, da mesma forma que aquela mulher obteve, quando ela creu no seu coração e disse: se eu apenas tocá-lo, eu receberei o que eu preciso. Esse é o tipo de oração que Jesus espera da gente. Escute, isso nem é um versículo bíblico, nem está escrito na Bíblia, mas ela cria tanto dentro dela, que quando ela tocou nas suas vestes, ela foi curada instantaneamente. Agora imagina Jairo,
Jesus está indo em direção à casa dele, curar a filha dele. Aí no meio do caminho, uma mulher começa a parar, uma multidão cerca Jesus. Jairo devia estar pensando: meu Deus, estão atrapalhando tudo, a minha filha está morrendo. Mas não, Jairo não se preocupou. Jairo não se desesperou. A Bíblia diz que Jairo continuou quietinho do lado de Jesus, porque ele sabia que Jesus ia até lá. No versículo 35 de Marcos, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa era a canção favorita de Smith Wigglesworth. Não temas, crê somente. Creia somente, creia somente, porque tudo é possível ao que crê. Quando Jesus entra na casa de Jairo, como você acha que era a atmosfera daquele quarto? Já entrou num hospital, onde você entra num leito de UTI, a sensação que você tem é de morte. É um ambiente terrível. A sensação que Jesus teve quando entrou no quarto de Jairo é a mesma, porque sua filha estava morrendo, se já não tinha morrido. Mas aquilo não abalou Jesus, porque ele disse: crê somente, crê somente, tudo é possível ao que crê. O que acontece é que quando Jesus entra naquele quarto, ele chama as coisas que não são como se fossem, e ele diz para a menina: Talita cumi, levanta. Ele fala com a morte, ele fala com aquilo que estava tentando ceifar a vida dela: saia daqui agora. E o que entra na vida dessa menina é a vida. Aleluia, aleluia. A atmosfera do quarto não impediu Jesus de operar milagre. O ambiente que a filha de Jairo se encontrava não operou Jesus de ir até lá, não impediu Jesus de ir até lá. O que eu quero dizer para você nessa noite é que, independente das circunstâncias que o mundo passa, que você está vivendo, isso não pode impedir Jesus de ir até lá. Mas o fato é, se nós podemos sair da onde estamos e irmos até Ele, e como intercessores nós podemos crer por aqueles que se encontram em situações adversas. Deus espera um coração, Deus espera um filho, um clamor, um coração que se abra para Ele e comece a dizer: Deus, eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode fazer milagres. Aleluia. Ele fala com uma menina morta: levanta-te e torne a viver. O primeiro texto, nós vemos Jesus tendo poder sobre as enfermidades. O segundo texto, nós vemos Jesus tendo poder sobre os espíritos malignos. O terceiro texto, nós vemos Jesus tendo poder sobre a morte. Nem a morte pode pará-lo, nem o aguilhão da morte pode parar a vida. Agora, a filha de Jairo estava morta, mas não existe causa impossível para Ele, e nem casos que é tarde demais para que Ele opere, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que ressuscita.
Aleluia. Mas nessas 3 pessoas, nós encontramos algo peculiar, que fez a diferença na vida deles, que salvou seus entes queridos. Sabe o que foi? Quando Jesus olhou para eles, todos eles creram. Foi a fé que fez a diferença. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui nessa noite. Eu quero deixar uma pergunta para você que me ouve, e vou te dar a resposta também. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 1, diz assim a palavra: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Eu vou ganhar um pouco de tempo, você conhece a história. Havia uma viúva na cidade, que estava importunando um juiz para que julgasse a sua causa, e o juiz estava demorando muito para julgar a causa dela. Só que ela importunou tanto, que ele decidiu julgá-la, a causa dela. No versículo 7, Jesus diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que Jesus está nos ensinando é que Ele é o oposto daquele juiz. Aquele juiz demorou para julgar a causa, mas não ele. Ele mesmo está dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite? Porém eu vos digo que depressa, não é amanhã, depois da manhã, não, é depressa Ele quer operar, é depressa Ele quer fazer justiça. Mas existe uma causa para que isso aconteça. Existe algo para fazer com que Deus venha e opere aquilo que Ele tanto quer fazer. No versículo 8 ele diz assim na parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão é, se quando eu oro, se quando eu e você vamos até Ele, se quando nós entramos no nosso quarto a clamar pelos nossos entes queridos, nós cremos no nosso coração, Ele encontra fé em nós para que Ele faça ou exerça a justiça? Por que tanta gente sendo ceifada? Porque às vezes não se encontra fé nas nossas orações. Por que tanta gente partindo antes do tempo? Porque às vezes não se encontra fé verdadeira dentro de nós. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: professar cristianismo, falar do cristianismo é uma coisa, viver o que Deus realmente é outra. Sabe o que define a nossa casa, onde ela foi construída? Não é o dia bom, não é quando as coisas estão boas, mas o que define a estrutura da nossa casa espiritual, da vida que nós temos em Deus, é justamente o dia mau. É no dia mau que nós sabemos aonde está fundamentado o nosso coração. E eu quero dizer para você nessa noite, que Deus te ama, Deus nos ama, e Ele guarda os seus. Não há ninguém que possa clamar a Jesus e Ele não possa responder, quando pode encontrar fé no nosso coração. Qual filho que, se o pai vê ele pedindo pão, lhe dará uma pedra? Qual filho que, se tiver com fome e pedir um ovo, o pai lhe dará uma serpente? Qual filho que, quando clama por algo, seu pai, vendo aquilo, o seu coração não se enche de compaixão para servi-lo e dar a você exatamente aquilo que a gente precisa?
não em Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus que guarda, um Deus que cumpre aquilo que diz, que guarda a sua aliança conosco. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim é o nosso Deus em direção a nós. Então quero falar com você que me ouve nessa noite, que essa palavra possa atingir ao seu coração. E se você tiver alguém passando por um momento difícil, seja você o intercessor na face da terra, seja você aquele que vai sair do seu lugar de comodismo e vá até Jesus, e encontre um lugar de fé onde você possa clamar pelos seus. Então eles serão alcançados, eles serão curados, eles serão guardados por Deus, para a glória de Deus Pai. Eu quero deixar um último versículo aqui para meditação. Daniel, no capítulo 11. Daniel, capítulo 11. No verso 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Conheça o seu Deus, busque o seu Deus. Quanto mais você pode se aproximar dele, mais você pode saber o quanto Deus é poderoso para fazer coisas que você não pode, e mais você saberá sobre quem você é nele, um povo forte e ativo no Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe você nessa noite, e que essa palavra possa fortalecê-lo, encher o seu coração de fé. Não tenha medo nesse tempo, o medo é o oposto da fé. Creia somente, e Deus guardará você de todo esse mal, para a glória de Deus. Que você tenha uma ótima noite, e que o Senhor possa te livrar e nos guardar de todo o mal que assola a terra, para a glória de Deus Pai. Eu te abençoo, que a bênção de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.